Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Valdir e na aula de hoje sobre inequação trigonométrica, nós vamos estudar a inequação que possui razão trigonométrica da tangente. Beleza, pessoal? Para a gente começar esse estudo, a gente vai relembrar algumas coisas sobre tangente, sobre o ciclo trigonométrico, para ficar mais claro no andar da nossa aula, beleza? Então, o nosso inicial é uma revisão sobre o conteúdo que a gente viu até aqui. Vamos lá? Nós temos um ciclo trigonométrico, nós lembramos o seguinte, né? Cosseno cansado é o eixo x, né? Ele é deitadinho aqui, a sua cabeça fica aqui, onde a cabeça fica é positivo, né? Os sinais a gente vai ver daqui a pouquinho. Lembra também, pessoal, que o seno é sentado, né? Então a cabeça fica aqui, aonde fica a cabeça fica positivo. Então, seno sentado, cabeça aqui, né? E nós temos a tangente. O que é a tangente? Tangente é uma figura geométrica, é aquela reta que encontra essa figura geométrica em apenas um ponto. Então, eu posso ter infinitas tangentes a essa circunferência, beleza? Qualquer reta que eu passar e ela tocar essa circunferência em apenas um ponto, ela é uma reta tangente. Porém, nos interessa, para a gente poder calcular alguma coisa aqui, a reta tangente que está no meu marco inicial, no meu ponto inicial do meu ciclo trigonométrico. Lembrando que ele roda no sentido anti-horário e tem início aqui no ponto zero. Beleza? Então, quando eu calculo seno, cosseno, tangente, eu estou calculando um tamanho, né? Nesse ciclo trigonométrico. Então, a partir daqui, pessoal, eu vou chamar essa reta que eu coloquei aqui de tangente, tá? Essa vai ser a reta tangente que a gente vai usar para calcular algo, beleza? O que tem que ficar claro a partir daqui? Quando eu estou calculando seno, cosseno ou tangente, eu estou calculando uma altura. No caso do seno, do cosseno, eu tenho uma limitação máxima, né? Que ele está dentro da minha circunferência, ó. Eu tenho que o tamanho maior dele vai ser mais 1 para cima e menos 1 para baixo. E no meio, zero, né? E no deitado, que é o meu eixo x aqui, que é o meu eixo dos cossenos, também é a mesma coisa. Como o nosso raio da nossa circunferência é unitário, eu tenho menos 1 para o meu lado esquerdo e mais 1 para o meu lado direito. Ele tem um valor máximo para o meu seno e um valor máximo para o meu cosseno. Diferentemente da minha tangente. Por quê? A minha tangente ela é um tamanho. Então, a partir que eu coloco aqui, ó, ela tem um tamanho que eu posso medir. E ela vai subindo, pessoal, de acordo que eu vou colocando aqui, ó. Beleza? Quanto mais alta ela for ficando, maior vai ser o valor. Como a gente sabe que o maior valor aqui é 1, ó, se eu pego uma tangente de um ângulo que está próximo do ângulo de 90, ele vai ficar bem alto, vai passar desse 1, se você fizer uma reta aqui. Beleza? Então, é isso que a gente vai calcular a partir de agora. Para a gente poder começar a nossa aula, a gente vai recordar algumas coisas, né? Como, por exemplo, que a tangente a gente pode escrever ela de seno sobre cosseno. E por que isso vai ser importante? Porque a gente vai entender aonde o cosseno vai nos dar problema, onde o cosseno é zero, né? Então, por quê? Porque eu não sei fazer uma divisão por zero. Eu não sei dividir um valor por zero. Como assim, professor? Então, a gente vai recordar os sinais e os valores nessa circunferência e a gente vai voltar para essa fórmula para entender algumas coisas, beleza? Então vamos lá. Nós temos que essa nossa reta tangente, né, que nem eu disse, ela tem uma altura, ó. Se eu, por exemplo, falo que aqui é um ângulo de 30 graus, essa medida aqui, ó, é a minha tangente, tá? O seno também é a mesma coisa, pessoal. É esse tamanho aqui, que é menor que 1. Eu venho e meço com uma régua esse tamanho aqui, se minha circunferência for 1, o ângulo de 30 graus, eu vou encontrar qual é o meu seno. E meço aqui, eu vou encontrar qual é o meu cosseno. Então, cosseno e seno são tamanhos, né? Então, a tangente também. A partir de agora, pessoal, nós temos o seguinte, vamos delimitar a nossa circunferência, né? Nós sabemos que é no sentido anti-horário que a gente gira, aqui é o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Nós dizemos que o nosso marco inicial é o ângulo de 0 radianos. Lembrando que quando a gente trabalha com inequação, a gente trabalha com radianos, porém, eu vou ensinar vocês a calcularem em grau uma inequação nessa aula de hoje e converter rapidamente para radianos, porque geralmente os alunos não gostam de trabalhar com radianos. É fácil também, porque a continha é com fração, mas como o aluno gosta de fugir da conta com fração, vou ensinar você a trabalhar com graus e converter rapidamente para radianos. Vamos lá então, pessoal, ó. Nesse primeiro momento, a gente vai lembrar
os ângulos que estão nas minhas extremidades, né? Ó, o radiano é 0, π sobre 2, aqui nós temos π, o outro é 3π sobre 2 e o outro é 2π. É fácil de gravar o radiano também, porque ele anda de meio em meio, ó. É 0, é meio, é 1 inteiro, é 1 e meio, é 2, né? Então, aqui a gente conseguiu ver isso. Só que a gente representou o meio em formato de fração, que é 1π sobre 2. Nós representamos 1 e meio, que é aqui também, ó, em formato de fração. Porque 3 dividido por 2 é 1,5, beleza? Então, nós temos 0, meio, 1, 1 e meio, 2. Tudo bem, pessoal? Fora isso, nós temos que determinar o valor dos nossos ângulos, né? Nós sabemos que no cosseno, que a gente estava falando no início, ó, nós temos que aqui, cosseno cansado, deitado, cabeça aqui, positivo desse lado. Se é positivo desse lado, aqui no nosso primeiro e quarto quadrante é positivo, no meu segundo e terceiro quadrante ela vai ser negativa, beleza? E nós temos que no seno vai acontecer algo semelhante também, só que a gente vai olhar para o eixo do nosso y, ou o eixo do seno, tá? Só que a gente vai lembrar, ó, como o nosso arco é unitário, o maior valor do nosso cosseno é 1, quando ele é da direita, quando ele é cosseno de 0 é 1 e cosseno de 2π é 1, e quando ele está na esquerda, o menor valor é o cosseno de π, que é menos 1. Beleza, pessoal? No seno vai acontecer a mesma coisa. Na parte de cima, sentado, cabeça aqui em cima, positivo. No primeiro e segundo quadrante. No nosso terceiro e quarto quadrante, ele também vai ter um sinal, e esse sinal vai ser negativo. Por quê? Porque é a parte dos pés, quando você está sentado, parte para baixo, né? Então, negativo. Tudo bem? Então, cabeça positivo, o resto que sobra sempre negativo. E nós temos também, pessoal, uma limitação para o meu seno. Eu já falei isso no início. Então, nós temos que aqui em cima é 1 e embaixo é menos 1. Beleza? Então, tá. Eu estou falando tudo isso para você entender que o seno de π sobre 2 é 1 e o seno de 3π sobre 2 é menos 1, porque eles estão na reta do seno. Tá? Agora a gente vai ter que falar sobre o ângulo que se encontra aqui no meio, dependendo do que a gente está calculando. Por exemplo, se eu peço para calcular o seno das minhas extremidades, eu sei que o seno de π sobre 2 é 1, porque está aqui na extremidade maior, né, de cima. Na extremidade de baixo, eu tenho que o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Porém, pessoal, presta atenção comigo aqui, ó. Eu posso calcular também o seno de 0, de 2π e de π. O seno de 0 ele não está na reta do seno, então eu tenho que trazer ele para a reta do seno. Lembra que seno e cosseno é um tamanho, é uma altura. Se ele está aqui, eu vou trazer para a reta do seno. Ó, trouxe, bateu extremamente no meio. Então, o seno de 0 é 0. O seno de 2π é a mesma coisa, trago para cá, também é 0. O seno de π, venho para cá também, e também é 0. Beleza, até aqui? Tá. Ah, professor, mas se o seno for 0, vai ter problema? Não, por quê? 0 dividido por 1 milhão, que seja, é 0. 0 dividido por 5 é 0. 0 dividido por menos 7 é 0. Então, quando o seno for 0, não tem problema. O meu problema é quando acontece o quê? O nosso denominador, o número que está aqui embaixo, for 0. Aí eu não sei dividir. Então, por isso que a gente diz que o cosseno não pode ser 0. E é isso que a gente vai verificar agora, quando o cosseno é 0. Então, nós temos o seguinte, né? O cosseno de π é menos 1, o cosseno de 0 é 1, o cosseno de 2π é 1. Agora, a gente tem que ver o cosseno de π sobre 2 e o cosseno de 3π sobre 2. Lembra, ele está aqui, eu tenho que trazer para a reta do cosseno. Ele não está na reta do cosseno. Trago π sobre 2 até a reta do cosseno. Quando eu trago ele para a reta do cosseno, o cosseno de π sobre 2 é 0. E o cosseno de 3π sobre 2 é 0. Então, o cosseno de π sobre 2 e o 3π sobre 2 não pode fazer parte da minha solução quando estou calculando uma inequação da tangente. Então, pessoal, o que vai acontecer aqui? Eu tenho que, nesses dois pontos, a nossa tangente vai ser aberta, mas vou falar daqui a pouquinho. Eu já coloquei aqui antes o sinal. Por quê? Você pode lembrar de duas formas os sinais da minha tangente. Você pode lembrar assim, ó, eu fiz um traço, bateu na parte de cima da tangente, ficou positivo. Ou quadrantes ímpares, ser solteiro é legal, é positivo, beleza? Ou também pelo sinal do seno e do cosseno, ó, mais com mais é mais,
Beleza? E a mesma coisa aqui, ó, no terceiro quadrante, ó, menos com menos é mais. Ou, quando eu faço um traço passando pelo meio aqui, ele vai bater na reta de cima, na parte de cima da minha tangente. Beleza? Ou ser solteiro é positivo. Pessoal, e os quadrantes pares, o segundo e quarto? Nós também podemos pensar no jogo de sinal, mais com menos é menos, menos com mais é menos. Ou você pode pensar, ser casal é ser negativo. Ou lembrar que quando você fizer um traço aqui, ele vai bater na parte de baixo da sua tangente. Então, nós temos que o segundo quadrante é negativo e o quarto quadrante é negativo. Beleza? E o que eu disse para vocês, a bolinha aberta nesses dois casos. Então, nós temos que aqui, ó, é bolinha aberta e aqui também é bolinha aberta. Beleza, pessoal? Até aqui? Nesse caso, eu determinei aonde não pode ter solução. Eu não posso usar o π sobre 2 e não posso usar o 3π sobre 2. Você vai observar agora, na hora do nosso cálculo da inequação, que eu já vou deixar essa bolinha aberta. Tudo bem?